Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu a mão e ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Acabamos de ouvir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 3 do Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Interessante que o versículo 1 deste capítulo 3, nós podemos tocar e perceber de um Deus que é insistente conosco. Um Deus que não desiste do ser humano. Um Deus que não desiste de nós. Eu gostaria até mesmo que nós repetíssemos isso. Deus é insistente conosco. Deus é insistente comigo. Vamos falar mais uma vez. Deus é insistente conosco. Deus é insistente comigo. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de mim. E por que estou falando isso, irmãos? Nós estamos falando isso. O Evangelho começa assim: outra vez Jesus entrou na sinagoga. Na Sagrada Escritura está assim, na liturgia diz assim: Jesus entrou de novo na sinagoga. Outra vez Jesus entrou na sinagoga, de novo Jesus entrou na sinagoga. Só que se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, onde Jesus ele começa anunciando o reino de Deus, começa pregando a boa nova do reino. Já no capítulo 1, versículo 14, Jesus, depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo,
e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Olha que interessante. Jesus começa a sua missão, e Jesus começa a sua missão anunciando o reino de Deus. E qual é o pedido de nosso Senhor? Convertei-vos e crede na boa nova. O primeiro pedido de Jesus para aquele povo foi conversão e fé. Convertei-vos e crede na boa nova. O que aconteceu depois? Nós vamos depois percebendo que Jesus ele vai curando, Jesus ele vai libertando, mas a cura que Jesus faz é consequência de os corações que aceitaram a palavra de Deus, que aceitaram o anúncio do reino de Deus. Jesus que anuncia o reino, anuncia a conversão, e aqueles corações que aceitaram a boa nova do reino, e aceitaram a pregação de Jesus, abriram seus corações, porque a cura que Jesus faz, nós vamos perceber no dia de hoje, a cura que Jesus faz depende muito da pessoa, se ela está com o coração aberto ou não. Tanto a cura física como a cura interior, a cura espiritual, depende muito se a pessoa está aberta, mas principalmente, o Jesus começa aqui a boa nova, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Antes de mais nada, antes de nós mesmo pedirmos a nossa cura física, nós precisamos pedir a cura e a conversão do nosso coração. Porque é mais importante. É importante que nós sejamos curados fisicamente? Sim. Quantos testemunhos nós lemos? Quantas graças nós recebemos aqui na Canção Nova, através do texto da misericórdia, onde eu, por graça de Deus, estive nesses últimos anos. Quantas cartas nós recebemos de testemunhos, de milagres? Quantas cartas recebemos aqui desta missa, da adoração? Quantos testemunhos, pessoas que mandam e-mail e tudo mais, de curas, de milagres? Mas é importante sim, mas não é o mais importante. Porque nós podemos, até mesmo se nós estivermos com algum problema de saúde, ou sem, às vezes as pessoas estão com problema na perna ou no joelho, com esse problema, se for só um problema físico, nós estiver com o coração curado, estiver com o processo de conversão avançado, buscando a Deus, nós podemos ser salvos, encontrar com o Senhor e lá sim sermos restaurados completamente. Porque o mais importante é o nosso coração. O mais importante é a nossa mudança de vida. O mais importante de que a cura física é a mudança do nosso coração. Convertei-vos e crede na boa nova. E Jesus continua depois insistindo com o ser humano, e Jesus continua anunciando, depois do versículo 16, caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homem. Depois, versículo 21, entraram em Cafarnaum, já está num outro lugar, anunciando a boa nova do reino, levando a boa nova do reino. Entraram em Cafarnaum no sábado, Jesus foi à sinagoga. Hoje Jesus diz que Jesus de novo, ele voltou à sinagoga. Nós ouvimos no Evangelho. Em Cafarnaum, capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum no sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Depois, o versículo 35, do capítulo 1 ainda. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Estava sós com Deus. Depois do capítulo 2, só para nós entendermos o evangelho de hoje. Depois do capítulo 2, alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum. Nesse capítulo aqui 1, diz que eles entraram em Cafarnaum. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa.
Ajuntou-se tanta gente que não havia mais lugar, nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. E foi aqui que ele curou o paralítico, nesse capítulo 2. Depois, no versículo 13 do capítulo 2, outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Depois, capítulo 2, versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo, e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Jesus estava passando, quer dizer, ele estava a caminho, ele estava andando, e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. E aí nós chegamos hoje no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que começa, como eu disse, outra vez, Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem com a mão seca. Outra vez Jesus entrou na sinagoga e quem ele encontra lá naquele lugar? Ele encontra um homem que estava com uma mão seca. Mas olha que interessante, na palavra de Deus, Jesus ele faz o que com este homem? Jesus ele dá uma ordem àquele homem. E qual é a ordem que ele dá àquele homem? Nós ouvimos bem no Evangelho. Será que nós lembramos qual foi a ordem que Jesus deu a este homem? Jesus deu uma ordem para ele. Jesus disse duas palavras para ele. Primeira palavra que Jesus disse para o homem hoje: vamos fazer aqui uma prova de catequese, se vocês lembram o Evangelho. Foi muito bem proclamado pelo diácono. Primeira palavra que Jesus disse para ele, qual foi? Oi? Mais forte. Agora vocês podem copiar deles, aqui pode colar, viu? Que não é pecado colar, não. Eles falaram lá, vamos falar mais forte para o pessoal de cá ouvir. Como que é? Ouviram? Qual foi a palavra de ordem que Jesus deu a este homem? Qual foi a palavra de ordem? Vocês ouviram? Qual foi a palavra de ordem? Por que levanta-te? Porque alguém machucado, alguém com uma doença na época, algum leproso, alguém com uma doença, alguém machucado, era alguém excluído do meio deles. Já não era comum ele estar numa sinagoga. E ele estava ali, mas com certeza estava ali de lado. Estava sentado, estava cabisbaixo, estava desanimado. E a primeira ordem que Jesus dá para ele é... mais forte, gente. Levanta-te. E levanta-te, biblicamente falando, quer dizer, viva como pessoa ressuscitada, ressuscita. Levanta-te. Primeira ordem que Jesus dá para este homem. Depois ele dá uma segunda ordem. Primeiro ele diz, levanta-te. Depois ele dá uma segunda ordem. Vamos ver se vocês lembram agora. Vamos ver se o pessoal de cá lembra agora a segunda ordem. Vocês lembram a segunda ordem de Jesus? Alguém estiver com a liturgia aí, com a Bíblia Sagrada, recorre à Bíblia também. Dá uma olhadinha na Bíblia. O pessoal de cá lembra qual foi a segunda ordem? Jesus falou primeiramente, levanta-te. Depois ele disse o quê? Oi? Vem para? Mais forte agora. Vem para o meio. Por que vem para o meio? Porque ele estava de lado. Ele não queria apresentar sua doença. Ele não queria apresentar sua ferida. Ele não queria apresentar sua dor. Porque era vergonhoso. Era feio apresentar que ele estava com a mão seca, com uma mão que não mexia, com uma mão que não movimentava. Mas Jesus, ele dá essas duas ordens, meramente, levanta-te, toma uma atitude. Toma uma atitude. Depois, vem para o meio, apresente a sua necessidade. Apresente a sua necessidade a Deus. Isso que Jesus diz para nós hoje. Porque o Evangelho de Nosso Senhor se atualiza, irmãos, no hoje da nossa vida. Hoje Jesus está dizendo para mim e para você,
levanta-te. Levanta-te. Primeiramente, antes de você apresentar as suas dores, as suas machucaduras, as suas feridas, a sua doença a Deus, levanta-te. Porque a doença, muitas vezes, doença física, mas existem outras doenças também, doença psíquica que hoje tem derrubado tanta gente, deixado tanta gente prostrada, desanimada, faz com que a gente desanime, faz com que a gente não queira viver muitas vezes. Mas hoje, primeiramente, antes de você apresentar, o Senhor diz para mim e para você, e é uma palavra de ordem de nosso Senhor, palavra de ordem para nós. Qual é a palavra de ordem? A palavra de ordem é levanta-te. Mas levanta-te com uma certeza. Não é uma pessoa que está me chamando. Levanta-te, porque é o Cristo que está te chamando agora, é um tempo novo. Levanta-te. E aí Jesus diz para ele, agora, depois que ele disse levanta-te, vem para o meio. Apresente a Deus as suas necessidades. Apresente a Deus, no momento que nós vamos rezar, apresente a Deus qual é a sua necessidade. Sua necessidade é física, apresente a Deus. E aprenda a apresentar a Deus. Sua necessidade é de uma cura física, é de um toque na sua vida, no seu corpo, apresente a Deus, Senhor, toque nesta área da minha vida. Ai, Senhor, toque em todo o meu corpo, o Senhor sabe tudo de mim, mas Ele quer que você fale qual área da sua vida Ele precisa curar. Ele diz para o paralítico, apresente agora, se apresente ao meio. Vem para o meio, levante-se, apresente ao meio, apresente a sua situação e apresente para Deus. É a sua situação financeira, apresente a Deus. Deus também não quer que nós vivamos prostrados, desanimados, ou vivamos cada vez mais na miséria. Não, nós rezamos na oração, quando a gente vai dar a bênção Santíssimo, rezamos pedindo prosperidade completa ao povo brasileiro. Nós não somos, lógico, não é uma teologia da prosperidade. Deus me livre disso. Mas nós rezamos e se for com dignidade, Deus quer que você viva bem, sim, e tenha as suas coisas. Você está passando por alguma dificuldade financeira, apresente a Deus também. Está desempregado, apresente a Deus. Mas agora, como que nós apresentamos a Deus? Como você apresenta a Deus? Tem vezes, irmãos, que quando a gente pede em algum grupo, aqui não. Às vezes sim. Vamos rezar e vamos pedir a Deus agora. Vamos apresentar ao Senhor os nossos pedidos. Desculpa a franqueza do padre. Nós temos preguiça de abrir a boca para falar com Deus. Alguém aqui já foi no estádio de futebol? Levante a mão quem já foi no estádio de futebol. Quem já foi? Eu já fui. E o dia que eu fui, meu time perdeu ainda. Mas o time rival nosso caiu para a segunda divisão. Aí nós vibramos mais ainda. Ficamos lá vibrando. Coisa de doido, né? Mas veja, nesse dia, foi interessante. Eu já fui, não só uma vez, fui mais de uma vez. Mas quando eu estava lá e ainda por azar, entre aspas, né, fiquei perto da torcida organizada e já era seminarista. Meu Deus do céu, eu achei interessante como que eles vibram. Tem um rapaz da torcida organizada que ele não fica olhando para o jogo, ele fica de costa para o jogo e fica só animando as pessoas ali da torcida. Vamos lá, gente, vamos lá. O pessoal da bandeira, aquela bandeira enorme e tal. E o pessoal fica ali vibrando e tudo. Para as coisas do mundo. Nós vibramos, nós gritamos. E quando é para apresentar a Deus as nossas necessidades, às vezes não é nem a necessidade da pessoa que pediu oração para nós. Quando é para apresentar a Deus, como que nós apresentamos? Ai, Senhor, toca, Senhor, toca em todo o meu corpo, Jesus. Misericórdia de mim, Senhor. O Senhor sabe tudo de mim, Ele sabe tudo de você sim, mas Ele quer que você fale qual área do seu corpo precisa ser tocada, curada. Por isso que Ele disse aqui para ele, apresenta, vem para o meio, e depois, eu vou continuar, porque senão o nosso tempo, diz a palavra, Ele diz, estende a mão. Mais uma ordem de Jesus. Imagina, Ele veio para o meio.
Depois disse para ele, Jesus disse para ele o quê? Estende a mão. Estende a mão. Se ele não acreditasse em Jesus, ele não ia estender a mão, gente. Ele estava com a mão seca, ele não conseguia estender a mão. Se ele não confiasse no que Jesus tinha falado para ele, ele não tinha estendido a mão. Mas que diz a palavra? Estende a mão. Ele estendeu a mão que ficou curada. No ato dele estender a mão dele ficou curada. Na disposição dele, na atitude dele, deste homem, em ser fiel, primeiramente à ordem de Jesus. Mas ele teve uma atitude também de estender, ele confiou na palavra de Deus. Ele confiou em nosso Senhor Jesus Cristo. E na atitude dele de estender a mão dele foi tocada, a mão dele foi curada. É necessário, irmãos, que nós também apresentemos a Deus as nossas dúvidas, ou melhor, apresentemos a Deus as nossas necessidades, mas sem duvidar. Este homem, ele não tinha outra pessoa, ele tinha Jesus para socorrê-lo. E ele buscou a Deus e ele ali no encontro com Cristo, Jesus falou com ele, deu a ordem, ele apresentou, ele veio para o meio, ele se apresentou, ele estendeu a mão e na sua disposição ele foi tocado, ele foi curado pela misericórdia de Deus. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dor? Qual é a sua doença que precisa hoje ser apresentada a Deus? Muitas vezes estamos com o coração seco, com as mãos secas. Muitas vezes estamos, irmãos, vivendo na igreja, não somente com a nossa mão seca. Quantos de nós vivemos na igreja com o coração às vezes seco? Quantos de nós, irmãos, estamos talvez vivendo com uma espiritualidade vazia? Uma espiritualidade sem sentido? Hoje o Senhor está dizendo a mim e a você, irmão e irmã, hoje é dia de retomada na nossa vida. Repete comigo, hoje é dia de retomada. Feche seus olhos por um instante e diga, eu quero retomar hoje, na minha vida, a experiência com Cristo. Eu quero sair de todo estado de secura que eu me encontro, porque hoje é dia de retomada. Eu tomo uma atitude hoje de viver como homem novo, renovado pela graça de Deus. Amém. Tem muitas pessoas vivendo prostradas na igreja, desanimados. Muitas pessoas que estavam no grupo, estavam na caminhada, mas desanimaram no meio do caminho. Hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor quer nos tocar, mas quer nos tocar fisicamente sim, mas Ele quer nos tocar também espiritualmente. Ele quer curar as securas do nosso coração. Hoje é dia de nós retomamos, mas retomamos uma experiência com Deus, lá na sua comunidade. Retomar uma experiência com Deus, lá irmão, lá no seu grupo de oração, lá na sua pastoral, lá no seu movimento. Vale a pena ser de Deus, vale a pena se doar lá na comunidade. Interessante que o finalzinho aqui do evangelho de hoje, diz que os fariseus e com os herodianos tomaram a decisão de eliminar Jesus. Irmãos, desde o início da passagem, eles tentaram tramar contra Jesus. Ficaram ali pensando o que Jesus ia fazer. Eles não se alegraram com a cura de Jesus. Não, eles não se alegraram com a cura. Mas no final eles se entristeceram com o que Jesus tinha feito e tomaram a decisão de matar Jesus, de eliminar Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus incomoda. Jesus incomoda. E quem é de Cristo também incomoda. No mundo de hoje, quem é de Cristo também incomoda. Muitas pessoas, se você tomar a decisão mesmo de ser de Deus a cada dia, de buscar a Deus, de ser radical contra o pecado, você vai incomodar as pessoas, vai incomodar e deve incomodar lá onde você estuda na sua faculdade. E talvez você só ouve na sua faculdade as pessoas falarem mal da igreja.
Os professores acabarem com a igreja. Agora diz qual obra de caridade esse professor faz, qual obra de caridade ele faz para ajudar a humanidade. Porque não sei se você sabe, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Sabia disso? Você já sabia disso? Quando esse professor, essa professora, quando você que é católico, você que verdadeiramente assumiu a sua fé, e hoje são muitos jovens que estão nas faculdades e muitas vezes passam por essa dificuldade. Ele começar a falar mal da igreja, começar a criticar a igreja, pergunte para ele qual obra de caridade ele está fazendo para ajudar a humanidade. Pergunte qual caso de recuperação ele tem para ajudar as pessoas do seu bairro, da sua cidade. Porque a Igreja Católica tem muitas casas de recuperação para ajudar as pessoas a sair das drogas, para ajudar os irmãos de rua. Pergunte quantos hospitais esse professor tem e ele está ajudando para ajudar as pessoas. Porque a igreja tem sim muitos hospitais que ajudam. Muitas freiras estão lá, muitos missionários estão lá dando a vida nesses lugares. Muitos sacerdotes estão lá também atendendo, dando unção dos enfermos nesses lugares, nesses hospitais. Nos leprosários da vida, nas casas bom samaritano e tantas realidades. Eu peguei um dado aqui, bem rapidinho para nós rezarmos. Muitas pessoas não sabem que a Igreja Católica é a instituição que mais caridade fez e faz no mundo. Se a Igreja Católica saísse da África, 60% das escolas e hospitais seriam fechados. Sabiam disso? Quando a epidemia de AIDS estourou nos Estados Unidos e as autoridades não sabiam o que fazer, sabe quem que eles chamaram? Chamaram as freiras da igreja para cuidar dos doentes, porque ninguém mais queria fazê-los. Essas coisas o noticiário não coloca nos jornais. Essas coisas os jornais não divulgam. No Brasil, até 1950, quando não existia nenhuma política de saúde pública, eram as casas de caridade da igreja que cuidavam das pessoas que não tinham condições de pagar um hospital. A Igreja Católica mantém na Ásia mais de 1.000 hospitais, 3.400 dispensários, 330 leprosários, 1.685 asilos, 3.900 orfanatos, 2.960 jardins de infância. Na África, 964 hospitais, 5.000 dispensários, 260 leprosários, 650 asilos, 800 orfanatos, 2.000 jardins de infância. E na América, quase 2.000 hospitais, 5.400 dispensários, 50 leprosários, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardins de infância. Na Oceania, 170 hospitais, 180 dispensários, 1 leprosário, 360 asilos, 60 orfanatos, 90 jardins de infância. Na Europa, 1.230 hospitais, 2.450 dispensários e leprosários, 7.970 asilos, 2.370 jardins de infância, sem contar as escolas, são mais de 96 escolas primárias, mais de 45 mil institutos secundários para 19 mil alunos. No campo da instrução e da educação, a igreja administra no mundo 73 mil escolas maternais frequentadas por 6.963.669 alunos, e sem falar as faculdades superiores, universidades e tudo mais. Assumir a fé, irmãos, ser autêntico, e talvez ter que pagar o preço lá onde você estiver. Mas hoje é dia de retomada nesse sentido. Quando alguém vir falar alguma coisa, pergunte se alguém vir criticar, se ele já fez alguma coisa dessas obras de caridade aqui. Só estou falando de obra de caridade. Sem contar, irmãos, porque o que se coloca nos jornais hoje, o que nós ouvimos hoje no refrão do Salmo? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O sacerdócio que nós vivemos, nosso sacerdócio, é o sacerdócio de Cristo, que não está ligado à carne. Ele possui um sacerdócio como o de Melquisedeque,
não se transmite, é eterno. Mesmo sabendo que nosso modelo precisa ser Cristo, nós não somos sucessores de Cristo, mas somos aqueles que atualizam e tornam visível e eficaz hoje o único sacerdócio de Cristo. Por isso, precisamos ser outro Cristo no mundo e na sociedade. Por que eu quis trazer esses dados também, falando de retomada? Porque retomar é preciso ser de Deus, sim. E nessa missa nós rezamos bastante, vamos ter adoração depois. Mas é preciso ser de Deus, pedir que o Senhor cure a nossa mão, nosso braço, nossa perna, o nosso físico, mas somente cura o nosso coração, para que nós sejamos autênticos no mundo que nós vivemos. Para que nós tenhamos a coragem de pagar o preço na sociedade onde que nós vivemos. Para que tenhamos a coragem de testemunhar a nossa fé no mundo que nós vivemos. Porque ninguém fala dessas obras de caridade aqui da igreja. Ninguém fala das coisas boas que a igreja continua fazendo nos tempos atuais. Até mesmo, quantas vezes já ouvimos falar, as pessoas que falam às vezes da Canção Nova. Falam tantas coisas que nós pedimos demais, nós pedimos dinheiro demais. Mas ninguém conhece também as obras de caridade da Canção Nova. Ninguém conhece porque nós não falamos, nós nem queremos falar. Ninguém sabe que são mais de 1.200 alunos que estudam no nosso Instituto Canção Nova sem pagar um centavo. Que tem uma faculdade hoje, administração, rádio, TV, filosofia, onde os nossos seminaristas são formados, com um preço acessível para o povo estudar aqui, com a teologia que está para o MEC, se vir aprovar a nossa teologia também. Ninguém sabe que hoje tem a Casa Bom Samaritano, que acolhe os irmãos de rua, o nosso posto médico, que acolhe a população aqui da região e o povo que vem aqui nos encontros finais de semana. Ninguém sabe que tem um trabalho com os jovens do Progen, com os adolescentes, o nosso social, que faz esse trabalho. Essas coisas ninguém sabe, porque nós não precisamos ficar falando. Assim como a igreja tem tantas coisas, obras de caridade, mas não fica com uma placa divulgando, olha, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nós somos a melhor. Não, porque não precisa. Mas às vezes é importante retomar essas coisas para dizer, irmão, vale a pena ser de Deus, vale a pena ser católico, vale a pena defender a sua fé sim, e dizer, eu sou católico sim, eu amo a minha igreja, amo a minha fé. Retomar é nesse sentido. Retomar dizendo, vibre com a sua igreja, vibre com a sua fé, vibre com o padre da sua paróquia que dá a vida lá na sua igreja. Porque os noticiários falam o quê? Estouram um pequeno escândalo de um padre, eles falam daquele padre, só que tem milhões, milhares. Só no Brasil são em torno de 20 mil, se eu não estou enganado, sacerdotes dando a vida. Se eu fosse perguntar para esses padres aqui, que tem bem mais tempo de padre do que eu, se você perguntar para eles quantas missas eles já celebraram, eu acho que eles não iam saber porque não conta. Quantas pessoas eles já atenderam em confissão? Quantas mil pessoas já atenderam em confissão? Já arrancaram da boca do encardido? Já deram absolvição? Se você perguntar para esses homens quanta unção dos enfermos eles já deram para as pessoas? A unção dos enfermos, que é unção de cura, mas também muitas vezes encaminha já a pessoa já está ali pronta para o céu. Se nós fôssemos perguntar para eles quantas pessoas eles já atenderam, e num atendimento as pessoas voltou a viver, no bom sentido, que estava lá deprimida, para baixo, assim como eu já fiz a experiência de num atendimento a pessoa voltar a viver novamente, voltar a ter sentido na sua vida. Meus irmãos, tem muita gente, tem muitos sacerdotes dando a vida nesse nosso Brasil, além Brasil, viajando nas missões. Quantos padres? Uma vez eu conheci um padre numa paróquia, uma paróquia simples lá em Palmas, Tocantins, numa região Aparecida do Rio Negro, até a cidade. O sacerdote na sexta-feira, era Semana Santa, na sexta-feira ele não tinha dinheiro para comprar o pão na padaria. Tão simples que era a paróquia. Mas ele estava ali com alegria. Eu não vi em nenhum momento aquele padre triste, com alegria, acolhendo o povo, fazendo a missa, acolhendo. Eu era seminarista, acolhendo, atendendo o povo, atendendo confissão. Isto é igreja católica, isso é ser católico, é falar das coisas boas, é falar que tem muitos homens de Deus. Eu falei dos padres, mas quantos missionários dando a vida,
dando a vida na paróquia, dando a vida na catequese, dando a vida como ministro da Sagrada Eucaristia, levando comunhão para os doentes todo final de semana. Deixa de fazer as suas coisas para levar comunhão para os doentes. Isso é ser católico, isso é ser de Deus, isso é encarnar Jesus Cristo na sua vida, levar Jesus para o outro. Isso é um trabalho missionário, isso é bênção de Deus. Gente que trabalha na pastoral da saúde, tantas pastorais, no grupo de oração, passa pelo combate espiritual, mas aguenta firme. Vale a pena ser de Deus, vale a pena ser católico, vale a pena pagar o preço. Vão ter pessoas que vão criticar como criticaram Jesus, vão ter pessoas que vão falar mal de você, mas levante sua cabeça, segue em frente. Jesus continuou evangelizando, Jesus continuou levando a boa nova, Ele não desistiu, Ele não voltou atrás. Vale a pena pagar o preço, vale a pena ser de Deus, vale a pena ser católico, vale a pena amar a igreja. Nossa igreja não nasceu ontem, irmãos, nossa igreja não nasceu há 50 dias atrás, nem há 500 anos atrás. Nossa igreja foi fundada no sangue do Cordeiro, nossa igreja nasceu na cruz de Cristo, nossa igreja nasceu na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela está fundada no por nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda com mais força a igreja católica, aplauda com mais força que vale a pena você ser católico, e valorize a sua fé. Vamos ficar em pé, aproveitando esse aplauso. Levante os seus braços e vai agora, como o evangelho de hoje, apresente agora ao Senhor a sua vida, apresente agora as suas necessidades, talvez sua necessidade física. Você apresente agora ao Senhor, talvez, meu irmão, a sua secura, a secura do seu coração. Apresente agora ao Senhor, apresente agora ao Senhor a sua vida, apresente agora o seu coração. Eu quero apresentar agora também, Senhor, todos os sacerdotes. Me lembro de um dia eu estava lá na minha terra, com os padres lá da minha paróquia. Eu lembro do padre Silvano, quero mandar um abraço para ele. Nós estávamos lá lanchando, chegou uma senhora, pode continuar com os olhos fechados, e ela pediu o padre, era um domingo já, tinha acabado as atividades. E ela falou: padre, eu preciso que o senhor vá dar a unção dos enfermos lá no hospital. Já era tarde da noite, e o padre deixou nós ali naquele lugar de lanche, e ele saiu cansado. Já era domingo, já tarde da noite, e ele foi dar a unção dos enfermos lá para aquela senhora no hospital. Eu quero rezar, Senhor, apresentar agora os sacerdotes, Senhor. Quero apresentar os missionários, as freiras, os irmãos que dão a vida, Senhor, na igreja. Talvez estejam cansados, Senhor, mas quero apresentar a Ti, Senhor, as securas também do nosso coração. Quero apresentar e pedir, Senhor, afervora o nosso coração nesta noite, Senhor. Afervora a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser mais de Deus. Nós queremos ser mais de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, dar a vida, Senhor, no Evangelho, na igreja. Nós queremos nos doar mais, Senhor, porque vale a pena, Senhor Jesus. Vale a pena, assim como o Senhor se entregou por causa daquele povo e por causa de nós, foi anunciando a boa nova. Sim, Jesus perdeu a sua vida. Nós queremos, Senhor, nos entregar, Senhor, e pedir, Senhor, derrama sobre nós da Tua graça, derrama sobre nós do Seu Espírito, derrama sobre nós da Tua unção, Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vamos professar a nossa fé. Eu creio. Com os braços levantados, cante. Eu creio, sim. Eu creio que nada se compara ao Teu poder. Cante, cante, eu creio, eu creio, eu creio. Mais uma vez, diga isso, eu creio.
Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos pela tua ação em nosso meio, pela sua presença. Senhor, que age nos nossos corações, age na sua vida, irmão, age no seu interior. Tenha certeza, tempo novo começa hoje, tempo novo começa agora na sua vida, porque nós cremos no poder de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença, pela sua ação. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Mais uma vez, levante o seu braço lá em cima e diga: eu sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Canta forte, vai. Eu sei que tudo. Eu sei. Nada é impossível. Eu creio sim. Eu sei que tudo. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Eu creio. E antes de você aplaudir esse momento, eu gostaria, calma. Eu gostaria só de ler rapidinho esse testemunho. Eu sou a Maria José, meu marido Rubens, ficamos 4 anos tentando engravidar. Em uma da missa com o Padre Roger, na bênção do Santíssimo, o Padre Roger falou que tinha um casal que estava querendo filho e por causa da enfermidade não conseguia. Falou também que esse casal ia engravidar ainda esse ano. E eu fiquei grávida no mesmo ano. Tomei posse da palavra e hoje tenho minha filha com 3 anos, a Maria Gabriela. Onde está a família Maria Gabriela? Estão presentes? Aqui atrás? Muito bem, levanta aí. Muito bem, Deus abençoe. Nós aplaudimos a ação da graça de Deus na vida de vocês. E aplaudimos o Senhor também. Vamos aplaudir o Senhor? cançãonovaplay.com. Assine já!